Olá a todos! É com alegria e paz que nos reunimos hoje, queridos alunos, professores, superintendentes de escolas dominicais e pastores, unidos pelo amor ao estudo bíblico sistemático, uma tradição valiosa cultivada em nossas igrejas ao longo de décadas, especialmente nas manhãs de domingo. Este momento é uma oportunidade preciosa para renovar nosso compromisso com o estudo diligente da Bíblia, buscando crescer em conhecimento e graça, fortalecendo nossa fé e serviço ao Senhor. Que a paz e a graça de Deus nos acompanhem enquanto nos dedicamos a este nobre empreendimento, juntos. Continuemos a buscar a verdade e a sabedoria que só podem ser encontradas nas páginas preciosas das Escrituras Sagradas. Na aula de hoje, teremos a seguinte dinâmica: a professora Yuron irá ler o texto bíblico da revista dominical, e em seguida, o professor Oyatsabes fará a interpretação do texto. Combinado? Então, vamos dar as boas-vindas aos nossos estimados professores, Oyatsabes e Yuron. Paz do Senhor. Eu sou o professor Oyatsabes. Paz do Senhor. Eu sou a professora Yuron. Título da nossa lição: A realidade bíblica do inferno. Na perspectiva bíblica, o inferno é uma realidade espiritual de justiça divina e separação eterna da presença de Deus para aqueles que rejeitam a salvação oferecida por meio de Cristo. Texto áureo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Na moral, Jesus vai mandar os Zé Povinho que deram mancada para o cantinho do fogo eterno. E olha que lá é tipo um churrasco eterno, só que sem a carne, sacou? E o capeta e a turma dele já estão com o lugar reservado. Então, fique esperto, hein? Galera, brincando na moral, imagina só, Jesus não tá a fim de mandar ninguém pro inferno, mano. Ele se deu todo, tipo, pra tirar a galera dessa furada. Mas, ó, quem der mancada e recusar essa parada tá se colocando no caminho da desgraça. E falando sério, não é que o capeta vai estar lá de boas esperando, tipo, bora torrar? Nem de longe. Ele também vai ser atingido, faz parte da jogada. Tipo, Deus não ia ser justo se botasse o culpado pra punir a galera. Mas, você sabia que o diabo é o cabeça da desobediência toda? Na real, o inferno foi criado pro traste dele, mas quem escolhe andar na linha dele acaba indo junto pro esquema e pagando o preço. Verdade prática. O inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. O inferno é tipo do alerta vermelho divino, saca? É tipo o lugar mais sem graça de todos, cheio de dor e sofrimento. É tipo o aviso divino para não vacilar na jornada da vida, senão é roubada na certa. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 25, versículos 41 ao 46. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então, eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou enferme, ou na prisão e não te servimos? Então, lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E indo estes para o tormento eterno, mas os justos, para a vida eterna. Introdução. O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu nas páginas dos Evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situando a resistência atual de muitos em relação à doutrina, veremos as principais palavras que traduzem inferno, e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. O inferno é tipo um dos hits do Novo Testamento, tipo mais falado que o céu, sério mesmo. Jesus mandou mais sobre o inferno do que sobre o céu, acredita? Até mais que o Paulo, o craque dos apóstolos. Então, nesta lição, vamos cair de cabeça na parada do inferno,
desvendar o que a Bíblia fala sobre isso. E, olha só, tem neguinho aí que torce o nariz para essa ideia, mas negar o inferno é tipo negar o cristianismo todo, sacou? É o pacote completo, galera. Primeiro tópico: o pensamento humano a respeito do inferno. Ponto 1. Filósofos e teólogos de mente cauterizada. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período, serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. O inferno. Um tema que divide opiniões e desperta muitas ideias, e algumas bem malucas. Temos os céticos de carteirinha. Esses são os filósofos e teólogos que parecem ter o coração congelado. Eles, que estão mais para as sombras do que para a luz, simplesmente ignoram o inferno. Dizem que a ideia dele não se encaixa nos valores modernos. Os humanistas, então, acham que o inferno é tipo um conceito fora de moda na moralidade de hoje em dia. E tem os teólogos modernos e pós-modernos, que acham que a Bíblia é mais ou menos como um buffet, pegam o que gostam e deixam o resto. E, claro, tem até quem imagine um inferno com prazo de validade, onde as pessoas vão só dar uma passadinha para se purificar e depois ganhar uma segunda chance de chegar ao céu. Resumindo, é uma salada de opiniões. Tem gente que não acredita, outros que acham que é coisa de filme antigo e uns poucos que ainda mantêm uma esperança de última hora. Eu diria que é um verdadeiro show de horrores. Ponto 2. O ensino do universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa, fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus, e como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. O universalismo. Uma ideia que anda circulando por aí e deixando muita gente coçando a cabeça, sem saber o que pensar. Sabe aquele papo de que no finalzinho das contas todo mundo vai acabar no céu, independentemente das travessuras que fizeram aqui na Terra? Pois é, essa é a essência do universalismo. É tipo dizer que tanto faz se você foi um santo ou um trapaceiro, todo mundo vai acabar na mesma festa celestial. Aí a galera argumenta que como somos todos filhos de Deus, e ele é por amor, não vai ficar condenando ninguém para uma punição eterna. É como se o divino fosse o maior paizão do universo, pronto para perdoar até os maiores encrenqueiros. Mas olha, tem gente que acha isso tudo uma maravilha, enquanto outros preferem manter o céu e o inferno como opções bem separadinhas. Enfim, é cada uma que parece até piada de mau gosto, mas faz a gente pensar, né? Ponto 3. O alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam sua eficácia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Mateus capítulo 7, versículo 15, resistiriam à verdade, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Êxodo capítulo 7, versículo 11, apostatariam da fé e dariam ouvido à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Atualmente estamos testemunhando de maneira vivida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. Os alertas apostólicos. Parece até enredo de filme de suspense, mas na verdade é mais sério do que parece. Sabe aqueles intelectuais cristãos que gostam de bancar os espertinhos e dar uma adaptada na Bíblia? Pois, eles estão por aí transformando o que é verdade em uma grande mentira. E aí vem o apóstolo Paulo,
como um verdadeiro detetive, alertando sobre esses trapaceiros espirituais. Ele diz que esses sujeitos vão parecer super santinhos por fora, mas por dentro é só falsidade pura. Tipo aquele ditado, cuidado com o lobo em pele de cordeiro, sabe? Eles vão fugir da verdade que nem gato foge da água. Paulo até previu que eles iam se afastar da fé e começar a ouvir até ensinamentos dos demônios. É mole? A consciência deles vai ficar tão cauterizada que nem ferro quente na pele. É um verdadeiro desfile de alertas apostólicos, uma novela que estamos assistindo ao vivo e em cores nos dias de hoje. Então, fica o toque. Cuidado com esses picaretas teológicos, viu? É melhor ficar ligado para não cair nessa roubada. Segundo tópico. Como a palavra inferno aparece na Bíblia. Ponto 1. No Antigo Testamento. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam, Jó 17, versículo 13, Saímos 16, versículo 10, Isaías 38, versículo 10. Os fiéis seriam resgatados desse lugar, Salmos 16, versículos 9 e 11, Salmos 49, versículo 15, os ímpios não seriam resgatados de lá, Jó 21, versículo 13, Jó 24, versículo 19, Saímos 9, versículo 17, Salmos 55, versículo 15. No Antigo Testamento, o microensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Neste testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Jó 24, versículo 19. O Antigo Testamento, cheio de mistérios e palavras difíceis. Mas calma, que a gente vai desvendar isso com uma linguagem mais fácil e uma pitada de humor. Então, lá no Antigo Testamento, a palavra Sheol era tipo o centro das atenções quando o assunto era a vida após a morte. Era tipo o bairro dos mortos, onde todo mundo acabava indo fazer uma visitinha. E olha que essa palavra aparece nada menos que 65 vezes, ou seja, era assunto pra caramba. Os fiéis, esses tinham uma espécie de salvo-conduto para sair desse lugarzinho, como se fossem VIPs em uma festa chique. Já os malandrinhos, esses ficavam presos lá dentro, sem direito a resgate nem aperitivo. Aí, enquanto o Antigo Testamento não dava muitos detalhes sobre o que rolava depois dessa visita ao Sheol, o Novo Testamento entrou em cena como a sequência de um filme que explica tudo direitinho. Lá sim, a gente já vê mais claramente quem vai pro céu e quem fica naquele lugarzinho muito quente. Resumindo, no Antigo Testamento era meio que um mistério, mas a gente já tinha um gostinho do que estava por vir. E olha que até o Sheol, esse bairro meio sinistro, às vezes era descrito como um lugar de castigo, tipo um inferninho de bairro, sabe? Ponto 2. No Novo Testamento. 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno Hades, traduz a hebraica Sheol, Tártaro, Geena. A palavra Hades significa lugar de castigo, Mateus 11, versículo 23, Lucas 10, versículo 15, Lucas 16, versículo 23. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida, Mateus 16, versículo 18, Atos 2, versículos 27 e 31, Apocalipse 1, versículo 18. A palavra tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar, 2 Pedro 2, versículo 4. A palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao Vale de Inom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Neste lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo, segundo Reis 16, versículo 3, capítulo 21, versículo 6. Não por acaso, o profeta Jeremias se refere ao Vale de Inom como de julgamento, Jeremias 7, versículo 32,
capítulo 19, versículo 6. No tempo do Novo Testamento era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno, e julgamento final, Mateus 23, versículo 33, capítulo 25, versículos 41 e 46, que faz jus ao termo inferno. O Novo Testamento, com suas palavras gregas cheias de mistério e aventura. Vamos decifrar isso tudo com uma linguagem mais leve e uma dose de bom humor. Então, imagina que no Novo Testamento temos 3 palavrinhas que são traduzidas como inferno, Hades, que é tipo a versão grega da Sheol do Antigo Testamento, Tártaro e Geena. O Hades é como o resort dos castigos, onde os malfeitores vão parar para refletir sobre suas escolhas, ou melhor, sofrer por elas. E olha que pode até ser um sinônimo chique para descanso eterno. Já o Tártaro é tipo o porão dos castigos, bem lá no fundo, onde até os anjos caídos ficam de castigo. É como a masmorra dos tempos antigos, só que sem o dragão. E tem a Geena, que é tipo o forno do inferno, onde as coisas esquentam de verdade. Essa palavra vem de um lugarzinho meio sinistro perto de Jerusalém, onde antigamente rolavam umas práticas bem estranhas. É como se fosse o Spa do castigo, mas sem tratamento de beleza. Resumindo, no Novo Testamento, o inferno ganha uma roupagem toda especial, com direito a termos gregos e tudo mais. É como se fosse uma superprodução de Hollywood, só que com menos glamour e mais fogo. Finalmente, estamos chegando no terceiro tópico da nossa lição, onde trataremos sobre a doutrina bíblica do inferno. Ponto 1. O conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25, versículo 41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, versículo 26. Mas, sim, para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. 2 Pedro 2, versículo 4. Apocalipse 12, versículo 7. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus deste século, o diabo será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. 2 Coríntios 4, versículo 4. Vamos dar uma olhada nesse conceito de inferno da forma mais leve possível, certo? Imagine um lugar onde o calor é mais forte que o sol de meio-dia no deserto, onde o chão é feito de lego e você está descalço. Bem, é quase isso. Então, de acordo com um trecho do livro de Mateus na Bíblia, o inferno é tipo um clube exclusivo para o diabo e sua turma, os anjos rebeldes. Deus, sendo a pessoa legal que é, não planejou isso para nós, meros mortais. É mais como uma espécie de punição VIP para aqueles que decidem seguir o diabo, o CEO do mal. Basicamente, se você optar por se tornar o assistente pessoal do diabo em vez de seguir o plano divino, você acaba fazendo check-in no mesmo lugar sinistro que ele e seus capangas. Então, é tipo uma grande festa de arrependimento lá embaixo, mas você definitivamente não quer um convite. Ponto 2. O que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Mateus 10, versículo 28, capítulo 23, versículo 33, Marcos 9, versículo 43, Lucas 12, versículo 5, descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Mateus 25, versículo 41. Vamos desvendar essa doutrina do inferno de forma leve, certo? Imagine um lugar onde o calor é tão intenso que até o picolé mais teimoso derrete instantaneamente. Ah, e a decoração? Tristeza, vergonha e uma pitada de dor, é como uma festa ruim que nunca acaba. Então, segundo alguns trechos do Novo Testamento da Bíblia, o inferno é tipo o destino final para aqueles que não quiseram seguir o roteiro divino. É o lugar onde você vai parar se decidir ignorar o convite de Jesus para o grande evento celestial. E acredite ou não, lá é como um reencontro desagradável com todos os seus arrependimentos, acompanhado pelo diabo e sua turma.
É como se você fosse colocado numa sala de espera eterna, mas o único canal na TV é um programa do diabo sobre as piores decisões da história humana. Não é o lugar onde você gostaria de passar a eternidade, a menos que tenha uma afinidade estranha por lugares quentes e com um ambiente um tanto infernal. Ponto 3. O castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Fogo inextinguível, Mateus 3, versículo 12, Marcos 9, versículos 43 e 48, fornalha acesa, Mateus 13, versículos 42 e 50, trevas, Mateus 8, versículo 12, capítulo 22, versículo 13, fogo eterno, Mateus 25, versículo 41, lago de fogo, Apocalipse 19, versículo 20, capítulo 20, versículos 10, versículos 14 e 15. Então, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco, Apocalipse 20, versículos 11 ao 15. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno. Mateus 25, versículo 46. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. João 5, versículo 26. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passarmos a eternidade com Cristo ou sem Ele, é pessoal. Vamos desvendar esse castigo eterno de forma simples, combinado? Imagine uma festa onde o DJ só toca aquelas músicas que você odeia, e não há como sair da pista de dança. É tipo isso, mas muito pior. Então, de acordo com algumas partes do Novo Testamento, o inferno é tipo um lugar onde o fogo nunca se apaga, como uma churrasqueira que ninguém desliga, e as luzes estão sempre apagadas, como se fosse um clube noturno em falta de energia. Ah, e não podemos esquecer do lago de fogo. É como se alguém tivesse transformado a piscina do clube em um grande caldeirão. E a parte mais engraçada, ou não, é que isso tudo é como uma ressaca terrível depois de uma festa que você nunca quis ir, tudo porque algumas pessoas decidiram dar as costas para Deus e suas regras. É como se estivessem presos numa maratona de arrependimento eterno, mas sem a opção de saída rápida. Então, no final das contas, é uma escolha entre passar a eternidade na melhor festa com Cristo ou nessa festa de arrependimento no inferno. E a decisão é toda sua, mas não posso garantir que o inferno tenha um bom serviço de buffet. Conclusão. À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas e por isso, devemos estar firmes em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Resumindo tudo de um jeito simples e até com uma pitada de humor, a Bíblia nos lembra que um futuro de sofrimento eterno é tipo um filme ruim que ninguém quer ver. Então, é como se a oferta de salvação de Deus fosse o ingresso dourado para escapar dessa sessão terrível. É tipo o melhor negócio que você poderia fazer. Portanto, é crucial segurar firme na mão de Jesus durante essa viagem louca chamada vida. Porque, sério, sem Ele, você pode acabar numa realidade bem distante de Deus, e ninguém quer isso, né? Então, é melhor garantir o seu lugar na festa celestial desde já. Chegamos ao final de mais uma aula e desta vez discutimos um tema crucial, a realidade do inferno. Embora possa parecer assustador, há uma boa notícia: não precisamos temer esse lugar terrível. Tudo o que precisamos fazer é aceitar a salvação oferecida por Cristo e garantir nosso lugar em um lar eterno, distante do inferno e uma eternidade no céu. Para encerrar nossa participação neste vídeo-aula, vamos para a revisão do conteúdo. Número 1. Explique pelo menos um argumento apresentado na lição que nega o ensino bíblico sobre o inferno. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Número 2.
O que os falsos ensinadores afirmam ao distorcerem as verdades do cristianismo bíblico? O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Número 3. Qual palavra do Novo Testamento traz o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final? A palavra Geena recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final que faz jus ao termo inferno. Número 4. Cite ao menos 3 expressões que descrevem o inferno. Fornalha acesa, fogo eterno e lago de fogo. Número 5. De quem é a iniciativa primária do destino do ser humano ao inferno? A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. Queremos expressar nossa sincera gratidão a todos que acompanharam este vídeo aula até o final. Que as bênçãos de Deus sejam abundantemente derramadas sobre cada um de vocês. Nos vemos na próxima lição. A número 12. A bendita esperança, a marca do cristão. Até lá, fiquem bem e que Deus esteja conosco em cada passo do caminho.